Eu gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui vos fala a professora Manuela Barros e estamos juntos para estudarmos a lição de número 9 desta série de lições do livro de Ruth e do livro de Esther. E hoje o título da nossa lição é A Conspiração de Amã contra os judeus. Não só Amã tornou-se um inimigo de Mardoqueu, mas tornou-se um inimigo para todo o povo judeu. No entanto, a parte histórica desta lição é aquilo que eu usaria na minha sala de aula como introdução para a minha lição. E eu vou estar disponibilizando para você um roteiro de estudo que nós vamos estar comentando ele aqui, que vai trazer um panorama mais prático de aplicação daquilo que nós aprendemos desta lição, desta conspiração, deste mover de Amã contra Mardoqueu e os judeus, algo extremamente aplicável para a minha e a sua vida, e eu espero que um ou todos estes tópicos sejam uma bênção para você, professor, para os seus alunos também, na sala de aula neste domingo. Então, vamos estar dividindo a lição desta semana em três tópicos. São eles: o primeiro, quem é o verdadeiro inimigo? Segundo, o porquê da perseguição do inimigo, e em terceiro lugar, falaremos das reações diante da perseguição do inimigo. Primeiro tópico, portanto, nós vamos estar falando sobre quem é o inimigo. Nós dividimos este tópico em três subtópicos também, como de costume. Primeiro, para Amã, o inimigo era primeiramente o mal. Para nós é Satanás, não a igreja. Segundo lugar, para Amã, o inimigo era o homem, Mardoqueu. Para nós, pode ser uma pessoa, mas não a igreja. Em terceiro lugar, para Amã, o inimigo era a sua própria ira. Para nós, muitas vezes, é o nosso ego e não a igreja. Por que eu coloquei este tópico desta maneira? Uma das coisas que acontece conosco como crentes, quando nós temos um problema na igreja, quando há um levante, quando alguém se levanta ou fala mal ou causa algo, para a nossa vida, para a realidade da nossa família, que nos fere, que até, por que não dizer, às vezes existe uma certa perseguição, há uma tentação dentro de nós, e muitas vezes nós ouvimos isto de um ou outro irmão, principalmente daqueles que saem da igreja, não é porque a igreja é isso, aquela igreja, não é? Então, neste tópico, nós vamos aprender uma realidade que o meu pastor sempre nos exortou, sempre nos ensinou, que nós devemos entender bem quem é o inimigo, porque nunca o nosso inimigo é a igreja do Senhor Jesus. Não importa que congregação. Nós podemos ter uma pessoa que está se levantando contra nós, nós podemos ter uma pessoa que nos está perseguindo ou está falando mentiras, calúnias, é uma pessoa. Nós podemos entender que Satanás está atuando atrás ou através de algumas situações ou pessoas, é Satanás, não é? Então nós vamos ver por estes três tópicos esta aplicação prática para as nossas vidas. O primeiro deles, Amã tinha um problema dentro dele, é o pecado, o mal que estava dentro dele. Nós, aleluia, temos um inimigo que é real. Nós estudamos isso na série de lições anteriores. Satanás, não é? Este que está adiante do reino das trevas, adiante deste reino que é perseguidor, não é? Que é contrário à luz. Ele é um inimigo para nós. O nosso inimigo nunca é a igreja, mas Satanás, sim, é um inimigo ativo. No livro de Esther, capítulo 3, versículo 6, nós vemos a maldade de Amã como seu próprio inimigo, né? Versículo 6 diz: porém, em seus olhos teve por pouco em pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Então, o que eu vejo aqui é algo anormal. Ele ter raiva de Mardoqueu, ele querer punir a Mardoqueu por não se submeter à lei do rei, por não se prostrar diante dele como todos os demais faziam, era algo, no meu entendimento, pela posição dele, supernatural. Mas no momento que ele criou este ódio e já intentou um homem destruir, manipular o rei para destruir toda uma população, então algo extraordinário, maligno, morava em seu coração, e este é o problema de muitas pessoas.
como ele, como Amã, que estão no mundo, que o mal os consome. Essa é uma realidade do ser humano que nasceu em pecado. Mas para nós, crente, nós temos que entender que a igreja nunca é o alvo, no caso o povo de Deus, é o alvo do nosso problema. Nunca eles são os nossos inimigos, como não eram para Amã. Aleluia! Então a igreja não é o alvo. Nós temos que entender que por trás de muitos dos ataques que nós recebemos está a pessoa de Satanás movendo essa realidade. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, um texto conhecido nosso, diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas, olha aí, ciladas do diabo. O diabo é o inimigo e ele arma ciladas. Por quê? Diz o versículo 12, muito propriamente. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso quer dizer o quê? Que muitas das nossas milícias na nossa vida como crente não é contra a pessoa, porque esta é carne e sangue, mas sim contra hostes espirituais que estão manipulando, que estão trabalhando, que estão obrando contra a nossa vida, mas contra a vida destas pessoas que estão sendo usadas também. Então é muito importante nós, como crentes, termos esta distinção, esta definição, este entendimento que Satanás, o diabo, está por trás de tudo, irmã. Claro que não é de atrás de tudo, mas de muitas coisas. Temos que pedir ao Senhor discernimento, graça e sabedoria espiritual para lidar. Termino este tópico com 1 Pedro 5 e 8, que diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, olha aí, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele tem os seus olhos, digo eu agora, em nossas vidas, a quem está perseguindo, se você ou eu sou alvo dela, tem olhos sobre a vida da pessoa que ele está manipulando, está usando, colocou algo na sua cabeça, no seu coração, e está te causando tristeza, né? Muitas vezes sofrimento, mas pode ter certeza que esta pessoa também está em fel de amargura. Quando há situações como essa no meio do povo de Deus, e nós estamos trazendo algo muito aplicado para nós, né? Pode acontecer, acontece, nós sabemos bem que sim acontece, mas nós temos que ter este discernimento e buscarmos ao Senhor vitória nesta área para que o diabo, o inimigo, seja envergonhado e nós, que somos vítimas, direta ou indiretamente, estejamos livres das suas mãos. Aquele que é vítima da perseguição, mas aqueles que são usados, inclusive, pelo mal, porque estão sendo vitimados por Satanás, também pelo diabo, através de um engano, através de uma calúnia, através de um sentimento qualquer, ou até de uma situação espiritual que aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã não deveria estar. Vamos ao segundo tópico. Para Amã, o outro verdadeiro inimigo era Mardoqueu. Sim, Mardoqueu se colocou numa posição, claro que para agradar a Deus, para ser fiel ao Senhor, às suas leis, enfim, qualquer que seja a sua posição, a Bíblia não é 100% clara do porquê, o fato é que ele se negou e, portanto, ele tornou-se inimigo de Amã, e isso é algo natural. Para nós, pode acontecer que uma pessoa seja realmente a causa de nos fazer a vida miserável, mas esta pessoa não é a igreja. Ela pode estar na igreja, ela pode inclusive ser um membro da igreja, pode ser uma pessoa que tem um mau caráter, pode ser uma pessoa que é como eu digo sempre, é um crente carnal, porque Paulo dizia, olha, há crentes espirituais, há crentes naturais e há crentes carnais. Então são pessoas que, apesar de terem recebido a Cristo e entrado no caminho da salvação, mas não alimentam a sua vida com as coisas espirituais, antes pelo contrário, alimentam-se com as coisas deste mundo. E quando nós não nos alimentamos das coisas espirituais e nos expomos à realidade do mundo, a nossa natureza humana e carnal começa a tomar lugar, a tomar vazão. Então, aquilo que nós somos por natureza, iracundos ou qualquer outro tipo de realidade, vai vir à tona e nós não teremos força espiritual para sustentar contra este inimigo chamado a nossa carne, e nós vamos acabar ferindo alguém, ou neste caso, quando nós estamos falando aqui, sendo feridos por alguém. Então, se isso acontecer, seja na nossa visão para com alguém ou dele para conosco, é interpessoal.
Sou eu com aquele irmão, é aquela irmã com a minha pessoa, não tem nada a ver com a igreja. Ela, apesar de estar na igreja, ele, apesar de ser membro na igreja, ele não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que nós cuidemos sempre para não falar mal, para não pecar contra o corpo de Cristo, aleluia, porque a igreja de Jesus é santa. Agora, dentro da igreja, cada membro está numa posição diferente. Todos nós somos alimentados por Deus, somos cuidados e o Espírito Santo trabalha em nós para nós nos chegarmos perto dele, sermos mais santos, sermos mais espiritual, mas vamos e venhamos. Eu e você aqui, quantos de nós já não vivemos tempo, e talvez seja o tempo de hoje, que nós estamos tão longe de como Deus gostaria que nós estivéssemos. E nós mesmos sabemos que Deus gostaria que nós tivéssemos uma outra vida de oração, uma outra vida de consagração, uma outra vida de trabalho para Jesus. Mas por várias razões na vida, nós não estamos. Então, o nosso problema pode existir contra uma pessoa, pode ser que uma pessoa seja muito mal educada com você, ou possa estar, enfim, na carne e te feriu de alguma... Claro que pode. E ela se torna-se, entre aspas, um inimigo, porque um crente não é nunca um inimigo, apesar que quando está sendo usado pelo inimigo, se torna por causa da investida maligna, mas a nossa missão não é atacar a pessoa, mas é entender e pelejar a nível espiritual contra o espírito que está usando. Num paralelo muito simples, mas eficaz, quando Jesus falou a Pedro, não é? Sai para trás de mim, Satanás, porque aquelas palavras que Pedro usou naquele momento, apesar de caridosas, bondosas, de estar preocupando-se com Jesus, não teve proveniência espiritual de virtude nem natural, nem de Deus, senão que maligna. E olha que era Pedro. Então, quando há uma realidade espiritual, nós já falamos, o inimigo é Satanás. Mas pode haver alguém que te persiga na dimensão natural como uma pessoa? Pode. Nós podemos, então, ter este, entre aspas, volto a dizer, inimigo, essa dificuldade? Sim, pode. Mas nunca levantemo-nos, falemos mal contra a igreja, antes, pelo contrário, da melhor maneira possível, como diz a palavra de Deus, tentemos ter paz para com todos e sigamos assim servindo ao Senhor Jesus. Texto de Ester, capítulo 3, versículo 5, é o caso de Amã, diz, vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Como eu digo, um inimigo pessoal é normal. Agora, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz, Paulo, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. O que é que nós vemos aqui? Primeiro, quem está falando? Paulo, irmãos. A quem nós, crentes, colocamos lá num pedestal e que está um homem extraordinariamente fiel ao Senhor, humano como nós, mas um homem que dedicou a sua vida ao Senhor, como talvez nenhum de nós conheçamos alguém como ele. No entanto, esta carta, que foi a última que ele escreveu, já estava mais adiantado em idade no ministério, ele escreveu isso sobre Alexandre. Ele diz, este homenzinho, Alexandre, causou-me muito males, ou seja, uma pessoa, ele não diz a igreja, ele diz, foi o Alexandre, o latoeiro que me causou. E ele diz, do seu coração e numa presença, numa realidade espiritual, que o Senhor lhe pague. Nós não desejamos mal, mas desejamos honestamente que o Senhor faça justiça, porque eu posso imaginar, para Paulo falar isso, quanta perseguição, quanto mal este cidadão fez contra Paulo, né? Que o Senhor lhe pague as suas obras. No fundo, todos nós e Paulo, desejamos que esta pessoa, qualquer que seja, venha ao arrependimento e ao se arrepender, estará em paz para com Deus e terá isso perdoado. No entanto, Deus nunca aceita qualquer injustiça. E toda injustiça terá um preço. A pessoa paga aqui na carne aquilo que ele fez, é uma consequência natural do pecado de alguma maneira, mas ele pode ser perdoado para com Deus, querendo Deus também que houvesse reconciliação aqui também, mas entendemos aí um exemplo nítido, claro, de um problema pessoal que Paulo tinha com este irmão da igreja chamado Alexandre. Vamos ao terceiro. Amã tinha um problema com a sua ira, o seu ódio. Nós, muitas vezes, temos problema com o nosso ego, não com a igreja. Ester, capítulo 5, 11 a 13, o texto diz o seguinte, e contou-lhes Amã
a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã tampouco a rainha Ester: a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Mal sabia ele o que lhe esperava. Versículo 13. Porém, tudo isso me não satisfaz enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então, lhe disse Zeres, sua mulher, e todos seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Então, o que nós vemos neste versículo aqui, principalmente no 13, é que apesar de Amã estar com tanta bênção, dentro do seu coração ele não se satisfez. E este é o ponto. Dentro do seu coração havia uma ira tão grande que nada o satisfazia enquanto não visse aquele homem lá. Ele não queria só uma punição, ele queria algo extraordinário mal. E esta maldade, a ira de Amã, era o seu inimigo, porque não fazia bem para ele, para a sua saúde, para nada. Ele não conseguia nem ser feliz com esta festinha que ele fez familiar aqui. Ele mostrou tudo, estava ali orgulhoso, mas algo lhe consumia, porque a ira, o ódio e todo este sentimento maligno consome o coração dos homens. Mesmo aqueles que não estão com Deus vivem uma vida consumida por este mau sentimento, porque isso provém do mal. E com certeza nós que estamos no caminho de Deus, se chegarmos perto ou permitirmos este tipo de sentimento, também seremos consumidos. É algo extraordinariamente negativo para nós. Salmo 73 e versículo 6, o texto diz: porque a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Então, nós, como crentes, podemos também ser cercados, não é, pela soberba. A soberba pode encontrar lugar no nosso coração. O nosso ego, não é, o nosso homem interior que diz: mas por que direito ela tem de me tratar assim? Quem é ele para falar desta maneira comigo? E você pode até humanamente estar certo, na verdade ele ou ela podia não estar bem com a sua posição, mas nós, como crentes, devemos entender, como estamos estudando nesse tópico, quem é o verdadeiro inimigo. Será que esta pessoa é verdadeiramente o fazedor do mal? Ou será que há algo por trás dessa pessoa que está, inclusive, escravizando-a para fazer este mal contra a sua vida? Então, neste sentido, guardemos-nos do nosso ego, porque para nós, igreja, para nós crentes, muitos dos nossos problemas não é a igreja. E às vezes não é nem o irmão nem a irmã, mas sim o nosso ego. Nós é que estamos nos colocando num patamar e não estamos sendo humildes diante de Deus, quando Deus, às vezes, inclusive, pode estar permitindo, escuta essa, porque nós já falamos daquele usado por Satanás, tá? Mas Deus pode estar permitindo situações como essas, para que eu e você nos humilhemos diante da sua presença. Aprendamos a defender Ele, a depender dEle, a honrar os demais, a preferir, obedecer a Bíblia que diz: preferir em honra os demais, não a nós mesmos. São lições bíblicas que nós jamais alcançaríamos se não passarmos por este sofrimento. E quando passamos por esse sofrimento, irmão, é bravo, mas temos que vir aos pés de Jesus, e só ali o Espírito Santo nos ajuda a sair, a forjar um crente verdadeiramente humilde. Porque humildade teórica todos nós temos, mas verdadeira, quando aquele ou aquela fala assim ou assado conosco, aí o nosso ego se levanta e nós vemos inimigo, inimiga, mas não é bem assim. Muitas vezes Deus pode estar usando alguém, do pastor a um simples irmão, aleluia, para provar a nossa vida, para nos fazer repensar e nos colocar na posição que verdadeiramente é nossa no Senhor, para a glória do seu nome. Segundo tópico, falamos já de quem é o verdadeiro inimigo.
Em segundo lugar, e a pergunta é o porquê da perseguição do inimigo. Contra os judeus, em primeiro lugar, porque os judeus eram diferenciados por causa do seu Deus e das suas leis. Contra a igreja, em segundo lugar, porque a igreja contrasta o modo de vida do mundo. E a perseguição contra o bem é porque o bem provém de Deus e é santo e é puro. Vamos lá ao primeiro subtópico. Há uma perseguição histórica contra o povo judeu e nós estamos vendo um destes capítulos históricos na história bíblica e na história de todo o tempo da existência da nação de Israel, e estudamos alguma coisa acerca de antissemitismo com o comentarista dessa lição, mas o porquê da perseguição dos judeus é porque os judeus representam. Deus levantou este povo para ser diferente e representar um Deus, aleluia. Jeová é o Deus de Israel e é um Deus diferenciado, não como os demais pagãos, e essa diferença nas suas leis, evidenciada através das suas leis e por causa do mover e da realidade do seu Deus, então o faziam ser perseguidos. Veja no próprio livro de Esther, estas são as palavras que Amã usa, capítulo 3, versículo 8, diz: Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, olha aí, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei deixá-lo ficar. Então esta era uma diferenciação, claro que ele aí estressou, manipulou para que fosse conveniente, mas a verdade é que, por exemplo, na lei do povo de Deus, eles não podiam se dobrar ou adorar a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Então esta lei era com certeza diferente da lei de todos os demais povos, entre estas e outras que marcam a presença de Deus e a lei de Deus para o povo de Israel. Êxodo capítulo 33, versículo 16, o texto ainda diz: como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Esta é uma pergunta de Moisés a Deus. Nós já falamos que a diferenciação do povo de Deus, dos judeus, é por causa da sua lei, dada por Deus, mas aqui Moisés faz uma colocação ímpar, que é muito própria, inclusive, para a igreja. Aleluia! Ele diz: a Deus, por acaso, a diferença, não é? Nós não acharemos graça por causa da tua presença. Nós somos separados dos demais povos, porque tu andas conosco. Os demais não têm o Deus verdadeiro com eles, mas nós separados seremos porque o Senhor anda conosco e assim somos diferentes de todos os povos da terra. Quem é o povo da terra? Que tem a Deus hoje não só andando com ele como era no tempo de Moisés, mas agora habitando em seu coração, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Não há privilégio maior, mas isto é uma separação. Nós somos diferentes, não é pela nossa fisionomia, não é pela nossa situação financeira, nada disso deve ser e será diferente. Aleluia! Mas a nossa presença espiritual, porque em nós, crentes, pequenos, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com os nossos poucos dias de vida. Mas o Espírito Santo, desde o dia que aceitamos a Jesus, ele veio fazer morada. E é ele quem intercede, é ele quem constrange, é ele quem nos alegra em meio a toda a realidade que possa passar a nossa vida. É ele quem nos dá o alvo para seguir. Muitos temos errado contra ele, dizendo, não, eu quero outra coisa, né? Mas que ele está, enquanto, aleluia, ele estiver, faremos diferença entre a igreja e o mundo, e é por isso que o mundo, o diabo, persegue a igreja. Mas falamos dos judeus, primeiramente, a presença do Deus que estava ali com Moisés, né, através da arca, através da nuvem, de fogo e etc. Estava a presença de Deus ali e da sua lei. Contra a igreja, porque contrasta contra o mundo. Vamos ler o texto de João 17,14, que diz, dei-lhes a tua palavra, Jesus dizendo em oração. E o mundo, o quê? Os odiou. Por quê? Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Aleluia.
Nós, igreja, não somos do mundo. Ai, mas vocês querem ser apartados, querem ser gente diferente, gente melhor do que os outros. Quantas vezes hoje já nem falam isso mais. Por quê? Porque nós estamos mesclados, entranhados, muitos. Mas antes diziam, vocês querem ser superior. Claro que isso é palavra maligna para nos atingir. Nós não somos superiores. Mas o Senhor teve misericórdia de nós e nós aceitamos a sua salvação. E hoje somos diferentes, sim. Né? Pelo contrário, legados a quadrados, a gentinha ignorante, o que quer que seja. Mas o Senhor disse, eu dei a eles, foi a minha palavra. E ele fala claramente, o mundo odeia eles. E esta é uma verdade. Há perseguição contra a igreja, porque o mundo nos odeia, porque nós não somos deles. Nascemos no mundo, irmãos. Temos pele e osso como qualquer um. Não é que nós somos melhores por nossa glória. Muitos são melhores por muito estudar, por muito dinheiro, por muitas outras coisas. Nós não, mas pela graça. E esta graça que nos achou está oferecida para todos estes que dizem vocês são melhores, então venha ser melhor também. Mas não é isso que querem. Porque amam mais as trevas do que a luz, diz a Bíblia Sagrada no texto que vamos ler daqui a pouco, porque as suas obras são más. E porque as suas obras são os que eles querem fazer. Eles, como Jesus disse aí, eles odeiam a igreja. Mas ele diz, vocês, meus filhos, não são do mundo, como eu, Jesus, não sou. Queridos irmãos, nós não somos do mundo, tenhamos prazer ainda, aleluia, nestes últimos dias da igreja na terra, a dizer nós não somos do mundo, nós não somos do mundo, nós não queremos nada com o mundo, com a música do mundo, com a roupa do mundo, com o falar do mundo, com a prosperidade do mundo, com a esperança do mundo. A nossa esperança costumava ser o que cantávamos. Nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, esta era a nossa esperança. Mas hoje, na igreja, a esperança é o amanhã de prosperidade, a esperança é isso, é aquilo, é garantir, é fazer, é declarar, é ter, é estar. Que Deus nos guarde, nós não somos do mundo, como Jesus também não é. João capítulo 15, versículo 19, diz, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. E por isso é que o mundo vos aborrece. Então nós não temos que estar frustrados, querendo melhorar um pouco a fala, ou dizer que não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Para o mundo não nos aborrecer. Não tem problema que aborreça, pelo contrário. Mas nós temos que ter a palavra da verdade em nossa vida, em nosso coração, para oferecer a mesma graça. O mesmo evangelho, que é verdade que é um caminho estreito, é um evangelho de vergonha, do Filho de Deus morrendo na cruz, mas aquele sangue, essa história louca para os gregos e para os homens de hoje, é o caminho da nossa salvação, aleluia. Enquanto França, a Europa, o espírito do anticristo está hoje aos nossos olhos burlando deste Jesus, foi o sangue dele que comprou a minha vida e eu estou glorificando a ele, aleluia, e de passagem neste mundo contando os meus dias para estar com ele, porque foi ele, como diz este versículo de Jesus, que me escolheu, que me chamou, e hoje eu não sou do mundo e entendo por que o mundo me aborrece. Perseguição contra os judeus, porque são diferentes pelo seu Deus e a lei. Perseguição contra a igreja, porque contrasta do mundo. E terceiro, perseguição contra o bem, porque o bem provém de Deus, é santo e é puro. João 3,19, o texto diz, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens o quê? Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Romanos 1,25 e depois o 29, o texto diz, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do Criador,
que é bendito eternamente. Amém. 29, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. E há 2 versículos mais desta lista que continua. No entanto, é suficiente para nós entendermos que o mundo não quis adorar nunca a Deus, nunca quis ver a Deus no lugar que ele pertence. Ele é Deus e se senta sobre o trono e comanda. Ele quis salvar desta maneira, que mostrar através do Espírito a situação de pecado, mas as pessoas não quiseram ver isso, não quiseram ver a luz, não quiseram ver que a sua vida está em pecado, pelo contrário, amaram as trevas. E aí o fruto nós vemos neste versículo 29 que acabamos de ler. Os seus corações, a sua vida cheia de toda iniquidade, malícia, avareza, maldade, invejas, contendas. E é por isso que há perseguição contra o bem. Toda luz, ela mostra esta realidade no coração das pessoas. E ninguém gosta da luz porque incomoda. Exatamente porque mostra sujeira física, humana na nossa casa, mas também espiritual, quando a luz da palavra reflete nos corações. Que Deus nos guarde para entendermos que há uma verdadeira perseguição contra Israel, contra a igreja. E hoje vemos como nunca jamais contra o bem. E por que perseguem o bem? Antes alguém ainda tentava levantar muito a ética, existe ainda com certeza uma manipulação da ética humana para mostrar que o ser humano é intrinsecamente bom, porque a igreja diz que nós nascemos no pecado e somos mal, precisamos de salvação. Não, o homem é bom naturalmente. Não é verdade. E a prova é isso, eles odeiam o bem. Quando nós vemos o fruto da sociedade culturalmente hoje, onde tudo que é maligno, tudo que é satânico, tudo que é escuro, tudo que é mal, tudo que é promíscuo, tem o centro em toda esta sociedade. Estamos vendo como nunca jamais, sempre existiu, mas agora está claro, e ainda assim tem a ousadia de falar o contrário, como se fossem bons, mas agora eles não fazem mais nem questão de dizer isso, mas adoram o mal. Por quê? Porque o espírito que vai tomar conta daqui a pouco, o espírito do anticristo, é o espírito da própria maldade, e o bem, ele é odiado. Por quê? Porque ele provém de Deus. O que vem de Deus é santo, é puro, é branco, é limpo, é claro, e a gente está entrando na igreja e trazendo muitas vezes escuridão, coisas promíscuas e outro tipo de coisas, idolatrias, para dentro dos nossos templos. Que o Senhor nos cubra com o seu sangue, nos faça ver outra vez. A gente tem que querer ser branco, ser puro, ser santo, ser separado, porque para isso Deus nos chamou em Cristo Jesus. E ainda é tempo de ser igreja. Não se envergonhe de ser igreja, pelo contrário. É um privilégio muito grande, aleluia. Até nós mesmos dentro da igreja, por muitos estão, essa doutrina antiga. Não existe doutrina antiga. Não existe doutrina antiga. Ou existe a doutrina ou desobedientes à doutrina, porque também estão amando a sua própria carne e o mal e as trevas. Porque esta doutrina de Cristo é luz. E ela não mudou. E o que eu e você estamos fazendo e defendendo, que Deus te dê força espiritual em nome de Jesus. Que Deus me dê força e graça para sermos fiéis a esta doutrina, para a glória e honra do seu nome, porque o tempo está acabando da nossa peleja. Em breve, aleluia, o inimigo será totalmente aniquilado e nós estaremos para sempre com o Senhor. Terceiro tópico, as reações nossas agora diante da perseguição do inimigo. Quando nós vivemos a realidade de perseguição, vamos aprender o que Mardoqueu fez, mas vamos ao mesmo tempo, paralelamente, olhar para as nossas vidas. Primeiro lugar, é hora de se humilhar e se despertar. Segundo lugar, é hora de voltar ao altar da oração. Em terceiro lugar, é hora de clamar Maranata. Vamos olhar para o livro de Crônicas, 2 Crônicas 7,14, é um texto conhecidíssimo da oração de Salomão, dizendo: esse meu povo, Deus respondendo à oração de Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Quando há perseguição, é hora de humilhar.
e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. É hora de se repensar, é hora de despertar de que posição nós estamos e converter-se dos maus caminhos. Então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, diante da perseguição, diante do problema, e essa era a oração de Salomão, quando isso e aquilo acontecer, Senhor, escuta-nos, ouve-nos, Senhor. Atenta para nós. Então, na hora da perseguição, é hora de nós nos humilharmos diante de Deus. É hora de nós nos despertarmos. O que é que nós temos feito? A posição que nós estamos. Como é que nós temos vivido? É hora de pensar, porque muitas vezes vivemos o dia a dia, a vida continua tão normalzinha, que nós nos tornamos crentes de carteirinha, crentes profissionais, do jeito que vai para o trabalho, vai para a igreja e nada. E muitas vezes precisamos, e até caindo, né? Caindo espiritualmente, a realidade na família, já deixando os afazeres da casa de Deus, o amor pelas coisas do Senhor já é só mais uma realidade na sua vida ou na minha vida. E muitas vezes vem uma perseguição para nós nos despertarmos. Senhor, é hora de voltar. Aleluia. O texto de Isaías 37, versículo 1 diz, e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Quando, neste texto, neste contexto, o inimigo gritou lá do lado de fora, não pense que o seu Deus vai resolver o vosso problema. Não acredite no seu rei Ezequias que diga que Deus vai fazer, porque o nosso povo vai começar a contar do que eles já fizeram, o que o nosso Deus já nos deu de vitória. Ezequias, quando escuta isso, na hora da perseguição é hora de se humilhar. Quando se rasga a veste, quando se cobre de saco e de cinzas, é uma evidência estética de uma humilhação interior. Ele não foi trilhando como um rei, andando soberbamente para a casa de Deus. Vamos ver, não. Ao escutar, porque a perseguição do inimigo é real. E nós muitas vezes não estamos vendo, pelo contrário. Estamos até botando tapete vermelho de entrada para o inimigo espiritualmente falando. Quando ele grita contrário, vou derrubar, vou destruir, vou minar. E muita igreja já está minada, contaminada com mal que vem de fora do inimigo. Mas este homem de Deus, este líder, quando recebeu estas palavras de perseguição, ele rasgou os seus vestidos. É hora de humilhar-nos. E Deus muitas vezes até permite isso na nossa vida, porque precisamos voltar à humilhação e nos lembrarmos quem somos. Nós somos somente humanos, nós não somos nada, nós estamos aqui pela graça do Senhor. Se estamos de pé, se estamos respirando, se estamos na presença do Senhor, é pela sua graça e misericórdia. É hora de despertar e se humilhar quando somos perseguidos, mas quando somos perseguidos é hora também de voltar ao altar da oração. Esther capítulo 4, esta lição linda que nós já aprendemos, versículo 16 e 17, disse ela, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, e ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. No versículo 17 ainda, então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou, ou seja, ele jejuou, ele chamou o povo ali de Suzã para jejuar e orar por 3 dias, porque o momento de perseguição é tempo de oração. E antigamente nós víamos isso, a igreja era tão perseguida e havia tanta campanha, tanto gemer dos crentes. As famílias perseguiam alguém que se tornava crente, era algo extraordinário. Hoje não, hoje é socialmente aceitável num certo ponto, até porque as igrejas hoje estão tão parecidas, né, enfim, é uma normalidade de tantas coisas, está se tornando dias muito difíceis. Mas quando há uma perseguição verdadeiramente que nós sentimos na pele, é hora de voltar ao altar da oração. Porque é lá no altar da oração que nós vamos encontrar a Deus de volta. Jeremias 29 e 13 diz, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, achar a Deus, escute estas palavras, vamos parar para pensar um minutinho aqui sobre isso. Buscar e achar. Hoje,
Nós crentes nos alegramos, é Deus, e temos Deus, e Deus está conosco, e Deus faz, e isso me parece incompatível. Claro, eu entendo que o Espírito habita em nós, mas eu e você sabemos e vemos tantos crentes que parece que não. Por quê? Porque nós não estamos buscando ao Senhor, conhecer a Ele, servir a Ele. Nós estamos vivendo um cristianismo corporativo, mas não estamos buscando, porque diz o texto, e é isso que eu quero nos lembrar nesta aula. Nós, quando buscamos, diz o Senhor, vocês vão me buscar e me acharão. Buscar há de ter esforço, mas quem busca, e até no texto aí diz que os que me buscam de madrugada, me acharão. É esforço, é difícil, mas o que nós precisamos é achar a Deus. E a verdade é que hoje nós precisamos achar a Deus de novo, porque em muitos momentos de louvor não se acha Deus. Em muitas congregações, e eu não quero aqui generalizar, dizer que todas, porque não é assim, graças a Deus. Graças a Deus, há milhares de igrejas sãs, ainda com sua simplicidade que seja, o Senhor está ali, está ensinando, está batizando, está obrando, está salvando. Mas em muitos lugares onde os holofotes estão, há a pregação da palavra e não se acha Deus. Há inclusive manifestações espirituais e não se acha Deus. Mas na hora da perseguição, é uma ajuda. É hora de voltar ao altar da oração para buscar a este Deus. E se nós verdadeiramente, diz o Senhor, buscarmos a Ele, quando buscarmos de todo o nosso coração, nós o acharemos. Ele é fiel para se deixar ser achado. Mas entenda isso que é precioso. Deus não fica aí se oferecendo. Deus não é manipulável. Deus não é adorado à nossa maneira. Muitos dizem, é questão de gosto. Não, e eu não estou dizendo aqui que Deus tenha esse ou este gosto. Mas tem sim gosto espiritual. Deus pode não ter gosto de nome, de tipo de música, entre aspas, mas tem gosto espiritual. E hoje muitos tipos de música têm gosto espiritual de fel. E não de santidade. Enquanto o Senhor continua a buscar. Lembra-se do paralelo lá do tempo antigo, que era um perfume especial, que para se oferecer a Deus tinha que ser feito conforme Deus tinha mandado, com aquelas especiarias e naquela quantidade, para a gente aprender. Mas hoje a gente acha que Deus tem que receber tudo. É samba, é rock, é rap, é tudo. É tudo, Deus tem que receber, enquanto aqui este mesmo Deus ensinou ao seu povo, olha, quando for me oferecer é desse jeito. E atente para que seja sempre assim. Até quem faz são mãos especiais. Irmã, é outro pacto agora, eu sei. Claro que eu sei. Mas o nosso Deus não mudou. E apesar de eu e você podemos estar corretos em não poder nomear isto ou aquilo, espiritualmente há cheiro agradável e há cheiro desagradável e impuro diante de Deus. Mas se nós buscarmos de coração, nós o acharemos de volta. Acharemos o gosto dele. Aleluia, acharemos o coração dele, acharemos o mover dele. Eu e você, professor, temos que ser os primeiros. Que Deus nos levante nestes dias finais para buscarmos de volta, nestes dias de perseguição, nestes dias que muitos já não estão querendo vir à escola dominical, já tem desprezo por aprender a palavra, isso já é, não sei o que, eu já sei. Que Deus nos guarde, voltemos ao altar da oração a buscar, porque nós vamos achá-lo se nós o buscarmos. E o Senhor vai voltar a operar.
E claro que aqueles que amarem mais as trevas vão continuar amando, mas muitos serão resgatados. Esta é a minha oração pela minha vida, onde eu estou atuando, e pela sua vida, para a glória de Deus. E é hora de clamar Maranata. Maranata, ora vem para socorrer-nos. Esther capítulo 4, versículo 1. O texto diz: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo clamor. Versículo 14, porque se de todo te calares, disse ele a Esther, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. E eu quero parar aí neste versículo. Ele rasgou os seus vestidos, mas ele disse claramente a Esther, ele clamou ao Senhor e disse a Esther: você faça o que eu estou te dizendo, porque se você se calar, eu sei que o meu Deus levantará livramento de algum lugar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem salvar-nos. É o texto de Apocalipse 22, versículo 17. Quando somos perseguidos, é hora de clamar Maranata. O Espírito e a esposa, o Espírito de Deus que habita em nós e a esposa que a igreja dizem: vem, Senhor. E quem ouve, diga vem. E quem ter sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Nós dizemos: vem, Senhor Jesus. Este Senhor que virá a levar a igreja no arrebatamento. Este Senhor que virá a resgatar os judeus no fim da grande tribulação, quando eles estiverem todas as nações ali contra eles. Este Senhor aparecerá para os resgatar. A hora da perseguição é hora de clamar: Senhor, vem. Senhor, vem. Vem nos ajudar, vem nos salvar, vem nos tirar deste momento. E se for da tua vontade que chega o tempo da sua vinda, vem, Senhor, também, porque o mundo está mal, de mal a pior, perseguição e problemas. Ora vem, Senhor Jesus, é o nosso clamor. Que Deus abençoe você na sua aula, neste fim de semana, para a glória do nome de Jesus. Amém.